Este vídeo é para você que quer começar a construir e não sabe por onde começar. Bate aquela dúvida, contrata um arquiteto, contrata um engenheiro, chama o pedreiro inicialmente para começar. Por onde eu começo? Preciso de um projeto, preciso de uma planta, preciso de liberação na prefeitura? Essas são as suas dúvidas? Fique comigo até o fim deste vídeo e você terá dicas especiais e essenciais para a sua obra e seu projeto. Este é o canal Falando de Cidade e eu sou Ed Vieira, arquiteto. Estou aqui com você para trazer dicas essenciais para a economia na sua obra, na sua construção, no seu projeto. Quero te fazer um convite para se inscrever no nosso canal, curtir os nossos vídeos e compartilhar este vídeo na sua rede social. Quando você se inscreve, quando você curte, quando você compartilha, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e vai indicar para mais pessoas. Vem comigo? A primeira dica de hoje para você que quer construir e não sabe por onde começar é a contratação de um arquiteto. Por que é importante a contratação de um arquiteto no início do seu projeto? Porque se você fizer esta contratação, você fará o ajuste de todos os problemas e todas as surpresas que poderiam acontecer durante a sua obra. Se você tem um arquiteto que está com você, que está acompanhando o seu projeto desde antes dele existir no papel, porque é importante, o arquiteto ele não começa o projeto com você apenas quando ele começa a desenhar. O projeto começa na cabeça do arquiteto quando ele começa a conversar com você. Quando você faz a primeira reunião, quando você apresenta para ele o terreno, quando você apresenta para ele as suas necessidades, o que você precisa. Eu preciso de uma sala, eu preciso de 2 quartos, eu preciso de uma cozinha integrada, eu preciso de um espaço gourmet, eu preciso de uma piscina. Neste momento, o projeto começa a surgir na cabeça do arquiteto e começa ele, durante esta conversa, a passar para você os pontos essenciais a ser observados durante a concepção deste projeto. Vamos lá. O que você precisa durante a contratação de um arquiteto? O que é importante você saber? A primeira coisa que é importante você saber que você precisa entender como trabalha este profissional, o que faz um arquiteto. É a primeira dica que eu te dou sobre a contratação deste profissional. O que faz um arquiteto? Ele faz apenas um desenho? Ele apenas põe o seu desenho no papel, aquilo que você pensou? Ele põe no papel aquilo que você pensou, aquilo que você idealizou, aquilo que vocês conversaram. Mas o trabalho do arquiteto vai um pouco além de desenhar. O trabalho do arquiteto vai além de desenhar. O trabalho do arquiteto vai além da concepção do desenho, da concepção da estrutura de uma casa. O trabalho do arquiteto é mostrar para você o que você pode fazer de acordo com a legislação daquela cidade, de acordo com o melhor ponto de localização da sua residência, da sua casa. Por exemplo, se você tem um terreno, às vezes você pensa em em construir a sua casa em uma forma, em uma posição no qual os quartos não recebem sol. Às vezes você tem a ideia de colocar os quartos, de posicionar a sua sala em locais que não tem ventilação, em locais que não tem insolação, que o sol não bate durante uma boa parte do dia, a sua casa fica fria, fica com umidade. Então, o trabalho do arquiteto vai consistir em passar para você exatamente essas coisas. Qual que é a melhor posição que você precisa? Onde você precisa colocar a sua casa? Onde vai bater mais sol? Onde terá uma insolação legal? Onde terá uma ventilação legal? A sua casa vai ficar com umidade? Como que será? É importante você ter essa conversa com o seu arquiteto. Quais são os recuos? Muita gente pensa, eu posso colocar uma janela, eu só preciso colocar 1,5 m de distância do vizinho. Será que se você tiver um muro muito alto do lado deste vizinho, é interessante deixar 1,5 m? Será que seu terreno não possibilita afastar um pouco mais e deixar uma ventilação maior? É neste momento que você começa a entender que o trabalho do arquiteto vai além do desenho. O trabalho do arquiteto vai na concepção da ideia daquilo que você precisa, a aplicação útil da sua casa. A sua casa tem que ser útil, a sua casa tem que ser ventilada, a sua casa tem que ser confortável e, além de tudo, tem que atender às normas vigentes da prefeitura da sua cidade, as normas de projeto, as normas de desenho. Ok, vamos lá. Então, a segunda dica que nós temos é
a concepção do projeto. Que projetos eu preciso para começar a construir? Quais são esses projetos? Em primeiro lugar, vamos entender o seguinte: nós temos dois tipos de projeto. Nós temos o projeto de prefeitura e nós temos o projeto executivo. Para que serve o projeto de prefeitura? Este vídeo vai focar em conversar com você, nós vamos ter um bate-papo a respeito do projeto de prefeitura. Porém, fica aqui uma pincelada sobre o que é o projeto executivo. O projeto executivo é a parte do projeto que você começa a colocar no papel aquilo que já foi aprovado na prefeitura, aquilo que já está desenhado, já está ok, e você já está certo com a sua equipe, vamos começar a construir. O projeto executivo, então, é onde você tem a marcação das sapatas, a marcação das brocas, a marcação das vigas baldrames, a marcação dos pilares, onde vai começar a parede A, onde termina a parede B, e assim por diante. Então, o projeto executivo, ele vem esta concepção de projeto, além das listas de materiais, das planilhas, e tudo isso está incluso no projeto executivo para que você possa ter uma obra bem planejada. Mas antes do projeto executivo, e importante, é o projeto de prefeitura, o projeto legal. Em algumas cidades, o projeto de prefeitura pode diferenciar, mas o básico se mantém em todas as prefeituras. Por exemplo, se você pegar na prefeitura de São Paulo, simplesmente você precisa apresentar um projeto conceitual. O que é esse projeto conceitual? Que mostra a sua área construída, a área de ocupação do seu terreno, a área de ocupação da sua construção, os recuos, as áreas verdes, a calçada, a demarcação do seu lote e a documentação. Em outras prefeituras você precisa apresentar, além deste projeto conceitual, o seu projeto arquitetônico, que é onde define as paredes, onde define o projeto estrutural, onde define os seus alinhamentos, os seus recuos, recuo de fundo, recuo de frente. Em algumas prefeituras há necessidade ainda da apresentação do projeto de elétrica, do projeto de estrutura e do projeto de instalações hidrossanitárias. Mas em sua grande maioria não há necessidade. Na maioria há apenas a necessidade da apresentação do projeto de arquitetura. Vamos lá. O que é o projeto de prefeitura em si? O que é o projeto de prefeitura? O que é o projeto legal? O projeto de prefeitura, ele é um documento com valor jurídico. Ou seja, quando você tem a sua casa construída e a construção desta casa, ela teve um projeto e ela teve a aprovação na prefeitura, você tem um documento, você tem uma planta, você tem um desenho técnico que faz parte da documentação do seu bem material, que faz parte da documentação da sua casa, que faz parte da documentação do seu lote. Então, quando você pensa no projeto de prefeitura, ela vai além de um desenho que se apresenta em uma prefeitura para que esta prefeitura aprove a sua construção. Este desenho ele é apresentado na prefeitura, a prefeitura aprova e este documento começa a fazer parte da documentação da sua casa. Então vamos lá mais uma vez. O que contém no projeto de prefeitura? O projeto de prefeitura, na maioria das prefeituras, como já conversamos, em algumas vão existir outros projetos, como o de elétrica e de hidrossanitários e o projeto de estrutura, mas em todas elas há necessidade do projeto arquitetônico, onde há, por exemplo, a planta da sua casa, aos cortes, aos detalhes, o detalhe de escada, detalhe de janela, onde estão posicionadas as janelas, onde estão posicionadas as portas, onde estão os recuos, recuo de fundo, recuo lateral, recuo de frente, por exemplo, qual que é a área construída, qual que é a área que vai incidir imposto, né, o IPTU sobre a sua construção, qual que é, em alguns lugares da cidade, não há necessidade que tenha o recuo de fundo, você pode construir até o fundo do seu terreno, no limite do seu vizinho. A única coisa que precisamos observar aí é que se tem janela ou porta ou qualquer abertura, tem que estar no mínimo a 1,5 m afastado do alinhamento do seu vizinho.
Em algumas outras prefeituras ou em alguns lugares da cidade também não há necessidade do recuo obrigatório de 5 metros de frente do seu terreno. Para que serve este recuo de 5 metros de frente? É um planejamento da prefeitura para que, se futuramente ele precisar aumentar a largura da via, ele possa estar interferindo neste recuo obrigatório que você deixou. Então, nosso projeto de prefeitura, contendo a planta, os cortes, os detalhes, as fachadas, os recuos, a área construída, quando apresentado na prefeitura e aprovado, nós temos o segundo passo para começar a construir. Porque você deve pensar, ok, apresentei o meu projeto na prefeitura, ele está aprovado, agora é só começar a construir. Ok, sim, basicamente é isso. Porém, você precisa do alvará de execução. O que é este alvará? O que são os alvarás? Vamos conversar um pouco sobre alvará? O alvará, nós temos 3 alvarás basicamente na maioria das nossas prefeituras no Brasil. Nós temos o alvará de aprovação, que é quando você apresenta o seu projeto na prefeitura, você solicita um alvará de aprovação. Após o alvará de aprovação, você solicita um alvará de execução. Então nós temos 3 alvarás. Esses 2 são os alvarás que você precisa antes de começar a construir, e depois que você constrói tem um terceiro alvará, que é o alvará de conclusão de obra, o comumente conhecido no nosso país como o habite-se. Vamos lá, o que é este alvará de aprovação? O alvará de aprovação, ele é o seguinte: você apresentou o projeto, a prefeitura vai analisar o seu projeto e ela vai expedir um documento, e este documento se chama alvará de aprovação, porque significa o seguinte, que o seu projeto foi analisado, foi verificado e está tudo ok com a legislação daquela cidade, está tudo ok com o Código Civil brasileiro, então você pode solicitar o alvará de execução. O que é o alvará de execução? É um documento nos mesmos moldes do alvará de aprovação que afirma que o seu projeto foi apresentado na prefeitura, que foi analisado e que foi aprovado, e que neste momento você pode e deve iniciar a execução da sua obra. Aqui em São Paulo, por exemplo, o alvará de aprovação e o alvará de execução ele pode ser solicitado ao mesmo tempo. Ou seja, quando você solicita o alvará de aprovação, automaticamente, quando aprovado, já sai o seu alvará de execução. Quanto tempo se leva para ter um alvará de aprovação e um alvará de execução? Vamos lá, esta parte é importante, porque você quer construir, você tem o sonho, você planejou, você pensa, vou aprovar a minha planta e começar a construir. Porém, a análise do seu projeto leva aproximadamente 90 dias. Geralmente as prefeituras no Brasil levam de 90 a 180 dias para analisar o seu projeto, avaliar as condições que você está propondo ali no seu projeto e expedir o alvará de execução. A legislação quanto a prazos para análise e aprovação de projeto na Prefeitura de São Paulo é um pouco diferente, porque existe a previsão em lei de que, se a Prefeitura de São Paulo não analisar e não te der uma resposta contrária à execução do seu projeto no prazo de 120 dias, você pode iniciar a sua construção, desde que você tenha dado entrada com o seu projeto na Prefeitura de São Paulo, que você tenha solicitado o seu alvará de aprovação e o seu alvará de execução. Se a Prefeitura não se manifestar no prazo de 120 dias, entende-se que ela está aprovando que você pode começar a execução da sua obra. A única coisa que tem que ser observado aí é o seguinte, que tanto você quanto o responsável técnico, ou seja, o arquiteto ou o engenheiro que assinar esta obra, estão assumindo a responsabilidade que, ao começar, tudo está de acordo com a legislação e com a aprovação da prefeitura, ok? Agora nós vamos falar um pouco sobre o certificado de conclusão de obra. O que é o certificado de conclusão de obra? É um certificado que você precisa ter para, a partir da posse deste certificado ou da publicação deste certificado no Diário Oficial, que você pode habitar aquela casa. Toda casa recém-construída, ela só pode
receber o habitante, receber a pessoa que vai morar nesta casa a partir do momento que ela tem o habite-se, ou seja, a partir do momento que ela tem o certificado de conclusão de obra. Como é o processo do certificado de conclusão de obra? Como é o processo do habite-se? O processo do habite-se é o seguinte: você cumpriu todos os critérios necessários para a aprovação do seu projeto na prefeitura, você apresentou o seu projeto, você obteve o alvará de aprovação, você obteve o alvará de execução de obra e você executou a sua obra conforme está desenhado em planta, conforme está tecnicamente descrito no seu projeto de prefeitura. O que ocorre então? Se você concluiu a sua obra e a sua obra está de acordo com o projeto aprovado, você solicita então, junto à prefeitura da sua cidade, o certificado de conclusão de obra. Será feita uma análise da sua obra, muito provavelmente a prefeitura enviará uma fiscalização para verificar se o que está construído está de acordo com o seu projeto e, sendo assim, dá-se continuidade ao certificado de conclusão de obra. É preciso apresentar para aprovação do certificado de conclusão de obra o certificado de quitação do ISS. O que é ISS? É Imposto sobre Serviços. Quem paga este imposto? Quem executou a sua obra, quem construiu a sua obra. Então vamos entender, se você contratou uma empreiteira, esta empreiteira teve uns custos. E dentre estes custos que a empreiteira teve, um deles é o imposto sobre serviços, que é pago para a prefeitura do município. A tarifa deste imposto vai variar, mas, por exemplo, em São Paulo é em média 5% do valor da obra. Ou seja, quando você constrói com uma construtora, a partir de uma empreiteira, esta empreiteira tem para si este encargo, ela tem para si que apresentar esse certificado de quitação do ISS. No entanto, se você construiu por você mesmo, às vezes você pegou no fim de semana, você começou a construir, você contratou o pedreiro, você chamou esse pedreiro, mostrou para ele o projeto, como tem que ser feito, ficou ali fazendo a fiscalização para se concluísse, você não tem esse certificado de quitação. Então o que você precisa fazer? Porém, eu vou te falar como funciona na cidade de São Paulo. Na cidade de São Paulo você apresenta esse certificado dizendo que foi feito com recursos próprios, por meios próprios. Então será calculado a partir do metro quadrado básico da sua construção, né? Se ela é uma construção básica, se ela é uma construção média, se ela é uma construção de luxo, tem valores diferentes para cada tipo de construção e é feita uma média ali de entre 4% e 5%, né, no caso do que estamos falando este ano, e será aí calculado um valor da sua obra e um valor de ISS que você tem que pagar. Ou seja, se você não pagou o ISS durante a construção da sua obra, você terá que pagar esse ISS durante a solicitação do seu certificado de conclusão de obra, durante a solicitação do seu habite-se, ok? Ir até a Secretaria da Fazenda da sua cidade e se informar como você faz a quitação deste ISS. Espero que estas dicas tenham sido úteis para você e se foi útil para você alguma destas dicas, vou te pedir para curtir este vídeo, para compartilhar nas suas redes sociais e para você se inscrever neste canal. Quando você se inscreve neste canal, você tem o benefício de ser avisado pelo YouTube assim que postarmos um vídeo novo com dicas essenciais para você. Quando você compartilha o nosso canal na rede social, você faz com que mais pessoas assistam este vídeo e o YouTube entenda que ele é relevante, que ele é importante, que ele pode ajudar mais pessoas e ele alerta outras pessoas sobre este vídeo ou sobre vídeos novos com este tema, ok? Muito obrigado.